Olá, galera! Sejam muito bem-vindos aí ao nosso EQCast episódio 13, tá bom? Estamos só cada dia aí progredindo mais um pouquinho nos episódios. E hoje aqui novamente com meu amigo João Anderson, tá? Que está aqui pra gente bater um papo. A gente vai falar um pouco aí sobre medicina. E João Anderson aí já agora é aspirante do bombeiro e também acadêmico de medicina, né? Começou agora o primeiro período, né, Jonas, de medicina. E aí a gente vai bater um papo, nós aqui vamos bater um papo, né, para falar um pouco de preparação, como foi e tal, como é que é a rotina lá de medicina, para você aí que tem vontade de fazer medicina, né, tem um sonho de fazer medicina. Então esse papo aqui eu acredito que vai ser de grande relevância para você, tá bom? Então, por favor, vá logo curtindo aí, tá? Nossa página, vai logo compartilhando aqui nosso vídeo para que seja divulgado para mais pessoas, o YouTube consiga compartilhar para mais pessoas, beleza? E vamos lá para as apresentações. Jonas, obrigado aí por mais a sua presença aí, tá? Para a gente falar de educação, né? E tentar ajudar a galera aí como conseguir passar nos vestibulares. Vamos lá. Bom, pessoal, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui compartilhando desse momento aqui com o Herbert, que foi meu professor, foi meu orientador durante aí toda a minha jornada, e hoje a gente compartilha dessa missão de ajudar as pessoas através da educação, de passar essas informações que um dia foram me passadas e que a gente veio sistematizando, organizando ao longo do tempo para as pessoas, né? Então é uma conversa interessante que a gente vai tendo, a gente vai sempre tendo aqui algumas conversas, a gente vai passando algumas fases, vai aprendendo algumas coisas, né? Vai passando algumas etapas. A gente vem gravando desde antes do CFO, É. gravamos no início, durante o CFO, posteriormente, agora a gente está aqui gravando e vão ter muitos outros aí pela frente. A gente vai falar ainda sobre essas etapas, né? Porque o interessante é vivenciar esse processo. O interessante é trazer experiência de quem vivencia esse processo, de quem atende alunos, de quem atende pessoas que passaram por esse processo, e trazer essas experiências é muito importante. Então, beleza. Vamos lá. Pessoal, todos os dias a gente recebe aí mensagens sobre como é que a gente consegue passar no CFO, como é que consegue passar medicina. E hoje o papo aqui, a gente vai focar um pouco em medicina, né? Tanto na federal como na UEMA, porque praticamente é a mesma medicina, só que existe uma estratégia para a UEMA e uma estratégia para o Enem. E o João Anderson, ele usou as duas estratégias, tanto para passar no CFO e como para passar em medicina, que também passou na UEMA, né? Para você que não sabe, João Anderson foi aprovado em medicina na UEMA, medicina no SEUMA, né? Que é pelo ProUni, né? E na UFMA, que foi o ProUni. É o ProUni, não, é o O Sisu. SISU, que é pelo SISU. Então vamos lá. Primeira pergunta, João Anderson. Como é que foi aquela tua preparação em meio, né? Vamos levar em consideração que tu estava dentro do curso de cadete no tempo. Como é que foi as estratégias que tu usava, né? Como é que foi? Porque tem gente que talvez não esteja com num curso, né, com outro período, mas possa estar trabalhando em algum lugar e às vezes acha que é impossível ser aprovado. E Johnson trabalhava praticamente o dia todo, né, na academia e tal, ali aquela rotina desgastante um pouco, mas conseguiu conciliar com a rotina de estudo, de preparação para medicina e conseguir passar em 3 universidades. Então, eu quero que tu explique como é que foi essa tua adaptação, né, para conciliar trabalho, né, que é o teu trabalho, e preparação para medicina. Então, a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas, né? Eu costumo dizer que sempre o processo ele é muito difícil, não é um processo fácil, não é uma coisa que acontece da hora para outra, não é uma coisa que acontece em 2 meses, em 3 meses, como algumas pessoas acabam vendendo essa ideia que na verdade não existe, né? Não existe essa ideia de você passar em 2, 3 meses.
Ou você tem uma base e você se orienta naquele sentido, ou você... É muito difícil, né? Você ter uma quantidade de conteúdo significativa e você resolver ali em pouco tempo, né? Então, a minha preparação para a medicina, ela começa durante a preparação para o CFO. Então, quando eu me preparo para o CFO, quando eu me entrego ali, quando eu faço todos aqueles sacrifícios, quando eu estudo, quando eu me dedico, quando eu faço muitas questões muito simuladas, aquele conhecimento, ele ficou ali armazenado, né? Ele ficou consolidado, como a gente fala aí quando a gente está estudando um pouquinho de neurociência. Esse conhecimento ele foi consolidado, né? Obviamente que alguns conhecimentos você perde, já que você não passa por um processo de revisão constante, mas ele começa durante o CFO, né? Quando eu faço todos aqueles sacrifícios. E aí, quando eu chego no CFO, onde nós temos um curso muito diferente, né? Você não vai encontrar, é muito diferente de um curso civil, é muito diferente de qualquer outra coisa que você vá cursar. Porque é uma outra vida, é um outro estilo de vida. O militarismo, ele é um estilo de vida. Então, desde os cursos, desde as instruções, você tem condições de aprendizagem diferentes, você tem aulas diferentes, você tem momentos diferentes, né? Você tem uma carga de estudo muito alta, né? Tem 14 disciplinas, por exemplo, no CFO do Bombeiro, por semestre, que é um nível muito alto, entre disciplinas práticas, disciplinas teóricas, essencialmente teóricas. Você tem uma escala de serviço apertada, com estágio, com serviços no quartel. Você tem uma outra realidade, né? Atividade física constante, extenuantes, né? Extenuantes, então é uma realidade diferente. E aí o que eu fiz? No início do CFO eu procurei me adaptar ao CFO. Ou seja, naquele início eu procurei me entregar, conhecer e me adaptando aos poucos àquela realidade. No início você pega um choque, é uma outra vida, é uma outra legislação, um outro tipo de cobrança. Então, vou me adaptar à parte física, vou me adaptar ao curso em termos de teoria, em termos de prática, como é que funciona, né? Comecei a observar que eu tinha alguns tempos vagos entre uma disciplina e outra, que eu tinha alguns momentos vagos durante a tarde, durante o almoço, quando eu chegava à noite, apesar de já chegar muito cansado, mas eu ainda tinha alguma energia ali, algumas disciplinas em que eu já tinha mais facilidade, né, disciplinas da UEMA, por exemplo, eu já, naquele momento ali que eu estava tendo uma outra disciplina, eu já estudava alguma coisa, já fazia alguma questão, mas esse conhecimento, ele já foi um conhecimento que adveio da preparação para o CFO, da base que eu fiz. E aí, o que aconteceu quando eu cheguei para medicina? Eu tinha que sanar alguns outros problemas. Quando eu fiz a prova para o CFO, eu tinha, obviamente, muitos conteúdos que eu não dominava, apesar de a gente ter tentado o máximo, alguns conteúdos eu não dominava, não lembrava. E aí eu busquei sanar isso. Quais eram? Geografia física, química, físico-química. Apesar de eu saber ali resolver algumas questões, às vezes você grava o modo, mas já tinha uma certa dificuldade. Alguns assuntos de biologia, mas eu sabia que para o Enem, que para passar em medicina eu precisava sanar aquilo. Sanar aquilo, Porque o nível de concorrência ele é altíssimo. Então, eu precisava sanar aquele problema. Então eu busquei sanar esses problemas durante esse meu curso pós-adaptação ao CFO. Já comecei a me adaptar a essa rotina, eu comecei a sanar esses problemas que eu tinha. E aí, como era a minha metodologia de estudo? Utilizava esses intervalos de tempo entre uma aula e outra, intervalos maiores, finais de semana, um dia no final de semana ou uma tarde no final de semana que eu tinha livre, eu procurava estudar, me dedicar. Eu sempre fui muito assim, né? Quando eu coloco um projeto na minha cabeça, eu abraço aquele projeto e respiro aquele projeto até dar certo. Entendi. Eu costumo dizer que as coisas elas começam a dar certo quando a gente muda a nossa cabeça, quando a gente muda a nossa forma de pensar sobre aquilo. E quando a gente abraça esse processo e pensa em como alcançar, né? E aí você tem um objetivo maior, você traça metas até alcançar esses objetivos. E as metas eram o quê? Sanar estes outros problemas. Revisar a parte de matemática. E é importante a gente falar aqui, Webit, que fazer provas hoje em dia
tem muito de estratégia, não é só de conteúdo. Você tem que conhecer a prova que você vai fazer, você tem que conhecer a abordagem da prova, a cobrança, as pegadinhas, qual é o estilo dessa prova, né? O que que eu posso fazer para sair na frente? Entendi. Se apegar a aspectos estatísticos da prova, né? Então, isso é importante. E aí eu comecei a observar a prova do Enem, né? A princípio foi para o Enem, meu objetivo maior era a UFMA, A UFMA. né? Até porque o EMA já tinha Imperatriz e Caxias, então eu disse, não, São Luís São Luís. é UFMA. E tinha que ser via Enem, né? Então eu comecei a observar, assistir experiências que deram certo, assistir pessoas aprovadas, isso é importante. Isso é importante. Ver O que o estratégias cara que deram fez certo. para conseguir, né? Exatamente, estratégias que deram certo. E aí comecei a repetir essas estratégias. Na maioria das vezes você vai ver uma fala voltada para resolução de questões, né? Uma fala voltada para resolução de questões. Então o que que eu fazia? Assistia uma ou duas videoaulas rápidas, anotava os principais pontos, lia o resumo da aula posteriormente e ia para fazer as questões. E é importante a gente falar sobre uma coisa que a maioria dos alunos que chegam para a gente acabam tendo dificuldade. Quando você pega um assunto novo, é super normal que nas primeiras questões você erre mais. Você tem uma taxa de erro muito maior. Muito maior. Elas são importantes, por quê? Porque elas vão criar um impacto emocional e aquela memória tende a se consolidar, tende a você ficar marcado com aquele erro. Então, às vezes, errar é mais importante que acertar. Né? Então, às vezes, você comete muitos acertos, né, em determinada área da sua vida. E João, isso aqui é uma pergunta aqui. Tu teve dificuldade em matemática na tua vida? Sim, sim. E como é que tu conseguiu superar essa dificuldade? Às vezes o cara tá aí e ele tem também a mesma dificuldade em matemática. E aí ele fica se perguntando, rapaz, como é que eu vou resolver esse problema? O cara quer passar em medicina, às vezes quer passar no CFO, quer passar em direito e tem dificuldade em exatas. Ele não consegue resolver ali o problema de matemática e tal. Como é que tu conseguiu sair de dentro desse problema? Então, não é um processo curto. A gente estava até conversando mais cedo sobre isso, né? Às vezes a gente tem algumas pessoas que vendem materiais na internet, vendem uma solução de 2 meses, 3 meses, ou uma solução curta, resolva o seu problema de exatas em 2, 3 meses. Isso não existe. É um processo. Eu não resolvi o meu... Para o CFO, por exemplo, eu não resolvi o meu problema de exatas como um todo. Eu tinha uma boa base de matemática, construí uma boa base de física, biologia e química, ali 70%, 60%, 70%. Não era, ainda faltava muito conteúdo, ainda faltava muita coisa. Mas eu já tinha avançado em exatas significativamente, né? E aí, o que que acontece? Os alunos cometem um erro que é quererem abraçar todas as disciplinas ao mesmo tempo. É um problema. A taxa de assimilação, de aprendizado, ela é menor. Por quê? Porque você divide forças em conhecimentos totalmente diferentes, que são armazenados de formas diferentes no seu cérebro. Então, qual é o que é mais interessante? Se você pegar aí uma orientação para concurso, você vai ver que eles dividem em blocos de disciplina. Bloco básico, é um bloco intermediário, ou bloco mais recorrente, ou não. Por quê? Porque é importante você focar naquilo que é mais importante na sua prova, naquilo que é mais recorrente e naquilo que você tem mais dificuldade. Então, geralmente quando a gente monta cronograma, a gente monta, às vezes, com mais disciplinas de exatas, mais tempo para exatas. Por quê? Porque foi assim que eu fiz. Semanas que eu estudei só matemática. Semanas que eu lembro que eu passei 15 dias só estudando eletricidade, porque eu queria terminar aquele conteúdo. Entendi. Eu precisava, porque era um assunto importante para a prova. É recorrente, né? Era um assunto importante, então eu tinha que aprender. Passei 15 dias em eletricidade. Beleza. Por quê? Porque eu tinha que fazer muitas questões, terminar o conteúdo. Passei uma semana em eletromagnetismo, já passei semanas em um conteúdo. Por quê? Pra aprender ali, pra resolver o problema. Para resolver o problema. Porque não adianta eu estudar várias disciplinas, eu sanar um pouquinho de cada uma ali e não conseguir resolver meu problema maior, que é o problema de exatas. Porque na UEMA, por exemplo, é o que mais pesa. Porque no Enem, a prova de matemática é uma das... acho que das provas objetivas é a prova que te entrega mais pontuação.
São 45 pontos. São 45 questões. É a prova que você consegue alcançar 1000. 1000. São duas provas que você consegue alcançar, que é o quê? Geralmente o próximo é redação e matemática. Então, se eu quero ser competitivo, eu tenho que somar mais pontos. Eu tenho que traçar uma estratégia. Se eu não aprendo matemática, eu não consigo ir bem. E aí, beleza. Então, o que esse aluno tem que fazer? Ele tem que separar em blocos. Eu separei em blocos. Então, estudar blocos daquelas disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Eu estudava. Ou que era assunto mais recorrente, que eu não sabia. E eu tinha que passar por aquele conteúdo, né? E exatas é um negócio interessante, porque quando você fica bom em exatas, a resolução de outras questões, elas ficam mais fáceis. Verdade. Né? Elas ficam mais... Porque você desenvolve um raciocínio, você desenvolve uma lógica de resolução de questões, você vai para a prova de humanas, você vai para a prova de linguagens, você melhora a tua resolução, né? Você melhora a tua estratégia, a tua lógica de resolver aquele tipo de problema. Então, quando você melhora em exatas, automaticamente você tende a melhorar nas outras. Porque a maioria das outras disciplinas, você tem que gravar muita coisa, né? Você tem que gravar muita coisa. E aí, quando você melhora em exatas, você vai ver que existe uma metodologia diferente. Então, você consegue trazer artifícios lógicos que te ajudam a resolver, né, essas outras disciplinas, né? Então, sobretudo matemática. Matemática é uma abstração, né? Você pega física, eu acho que física ainda é melhor, porque física você está olhando o fenômeno. Matemática não, uma abstração total. Pensa num logaritmo. Não, você tem que pensar num problema atrás. Então, você tem um nível de raciocínio diferente. Difícil, mais difícil, obviamente. Mas se eu melhoro ali, eu consigo melhorar nas outras. E é super importante isso. Mas as pessoas negligenciam muito, porque elas têm muita dificuldade. A gente tem esse problema de criar essa aversão por aquilo que a gente tem dificuldade. Não, a gente tem que sentar, estudar, forçar, repetir. Né? E não vai acontecer de uma hora para outra. É um tempo. Então o segredo é ter paciência. Né? Ter paciência. Fazer todo dia. Ter paciência, não pular etapas. A gente sempre está falando disso, né? Às vezes o aluno quer aprender uma coisa lá na frente, quer pegar logo só os assuntos recorrentes, mas ele não tem uma base. Não tem uma base. A gente fala que o aluno em matemática, ele fica num platô, que é o platô, ou seja, ele permanece numa condição de acerto muito baixa, até que ele melhore em matemática básica, em geometria plana, em função do primeiro e segundo grau. Depois que esse aluno passa esses assuntos, ele tende a desenvolver melhor nos outros conteúdos, ele tende a crescer o seu desempenho mais rápido, porque são os conteúdos base. Você pega lá, a gente sempre fala lá, você vai para física. Em física você precisa trabalhar muito o quê? Em cinemática você trabalha com função do primeiro e segundo grau. Você trabalha, por exemplo, você trabalha muito com unidades de medida, que vem lá da matemática básica. Percentual lá na termologia, né? Você precisa, então, você trabalha com função. Então, se você sai desses assuntos, se você consegue dominar esses assuntos, você vai conseguir fluir melhor. Só que demora. É diferente você aprender, por exemplo, análise combinatória do que você aprender, por exemplo, Revolução Russa. Verdade. É diferente. Coloco Revolução Russa, 1917, Czar Nicolau II, beleza, tinha uma Rússia agrária, havia uma insatisfação popular e tudo, enfim. Você vai colocar para aqui, o professor deu aula, você aprendeu. Você sabe, 1917, Czar Nicolau II, Rússia agrária, bolcheviques, mencheviques, Revolução Socialista. Agora eu vou dizer análise combinatória. Análise combinatória eu tenho permutação, combinação e arranjo. Arranjo é quando a ordem a ordem não importa, a combinação é quando a ordem importa. E aí, se eu botar um problema agora, você vai resolver? Não vai. Porque existe uma complexidade, mas o aluno, ele quer, do mesmo jeito que ele aprende Revolução Russa, ele quer aprender análise combinatória. E não existe isso. Não existe. É diferente. Né? Os problemas são diferentes. A tua prova vai te cobrar. Como era a Rússia pré-Revolução Russa? Te falei agorinha que era uma Rússia agrária. Tu vai olhar no papel, tu vai marcar que ela era agrária. Tu acertou a questão.
Agora a prova de matemática, quando ela vem com um problema diferente, com Pra uma questão diferente. resolver. Então, quando você melhora o raciocínio em outras disciplinas. E leva um Verdade. período de tempo. Não é uma coisa que acontece da hora para outra. Aí Anderson, tem que hoje, intensificar. hoje, hoje, tu diz um prazo satisfatório pro cara que tem problema com base, pra ele conseguir passar, pra ele conseguir estar competitivo. Tu acha assim que um prazo legal, que tu acha assim, o cara focado, né? Diz, rapaz, eu vou resolver meu problema de base e vou estar competitivo. Porque a partir do momento que ele resolve o problema da base dele, o resto começa a andar. Entendeu? A meu ver, é isso. Ele começa a ficar competitivo. Na tua opinião, Então, isso é uma coisa que ela é muito individualizada. Depende, tem muitas variáveis, né? A gente tem que avaliar o tempo disponível do aluno. Esse é um aluno que ele tem o dia inteiro disponível. É um aluno que só tem a noite disponível. É alguém que trabalha. Se é alguém que trabalha, que tipo de trabalho é esse? Esse é um trabalho essencialmente manual, físico. É um trabalho de escritório. Que tipo de trabalho? Porque tudo isso afeta afeta no rendimento, né? exatamente. Que horário que esse aluno estuda? Esse aluno, quantas horas ele dorme por dia? Né? Isso tudo influencia, né? Mas, e como você tem uma quantidade de conteúdos enorme, é o ensino médio Ensino inteiro. médio inteiro. Se o cara tem problema na base, pega o ensino fundamental. Exatamente, não vai Aí pegar o ensino lascou, né? fundamental. Exatamente. Então, se esse é um aluno que tem o dia inteiro para estudar, é um aluno que tem as horas de sono dele ali tranquilas, é um aluno que tem ali sua rotina bem definida só para estudar, ele consegue aí eu coloco 10 a 14 meses estudando de Conti- forma contínua, Contínua. contínua, para ele estar bem competitivo no sentido bem competitivo. Obviamente que eu posso ter um aluno que chegue com menos tempo, ali vai contar um pouquinho com a sorte de cair os conteúdos. Quando eu falo de competitivo, é um aluno que passa por todas as áreas da matemática e consegue resolver problemas básicos e médios. Se eu colocar uma questão de geometria plana, ele vai. Uma questão básica e média, ele sabe resolver. Uma questão de geometria espacial, mesma coisa. Análise combinatória, ele sabe resolver. Ele sabe resolver função primeiro, segundo, exponencial e logarítmica. Ele sabe resolver a maioria dos problemas de matemática básica. Esse é um aluno competitivo. Não, o aluno competitivo não é um aluno que, se cair tal assunto, eu não sei. Não, ele pelo menos tem que ter uma noção daquilo ali. De uma fórmula, lembrar de uma fórmula. Isso é um aluno competitivo. Ah, mas eu passei porque. Não, não. Você deu sorte porque caiu ali, eventualmente, conteúdo que você estudou, que você sabia a fórmula. Mas o aluno competitivo, que é um aluno que ele maximiza as chances de passar, que ele vai, de certa forma, confiante para passar, é um aluno que tem uma boa base. Que eu coloco esses problemas básicos e médios, ele consegue resolver. Ele consegue resolver, né? E aí é aquilo que a gente está falando, que é importante a gente repetir. O estudo de exatas é diferente do estudo de humanas. É diferente. Você pega interpretação de texto. Como é que eu estudo interpretação de texto? Resolvendo, eu vou direto para resolver uma questão. Ah, eu sou muito bom em linguagens, mas não consigo em matemática porque é diferente. Você quer aprender do mesmo jeito. Interpretação de texto, você vai o quê? Você vai resolver questões de interpretação de texto. Não é você assiste uma videoaula, o professor dizendo para você marcar uma coisa ou outra no teu texto, você vai resolver compreensão e interpretação de texto, que é o que hoje mais cai. Diferente de matemática. Você tem que ter uma aula, tem que ter uma base, tem que repetir, tem que errar mesmo, tem que mudar as variáveis. Isso aí é impactante. Então, exatas é um assunto que a gente tem que discutir muito, né? A gente tem que sentar e conversar muito sobre isso, porque é, é um assunto relevante, né? Beleza. Então, beleza. Vamos lá aqui. Só mais umas perguntas aqui. João Anderson, é, sobre a redação. O aluno que vai fazer o Enem, ele deve se preocupar com a redação? Com certeza. A redação do Enem, ela traz aí uma pontuação, aumenta consideravelmente a pontuação. Tanto que quem vai fazer para os principais cursos de medicina aí, a nota é acima de 900. Tem que ser acima de 900 para você tornar a sua nota competitiva.
E a redação do Enem, ela é uma redação que hoje, como você tem uma quantidade de materiais, você tem uma quantidade... Então, ela tem sido cada vez mais competitiva porque os alunos têm cada vez mais... cada vez mais estudado, cada vez mais se aperfeiçoado, a concorrência tem melhorado nesse sentido, a produção de conteúdo, né? Você tem competências muito bem definidas, habilidades muito bem definidas, então você consegue ir bem. Então é uma prova muito importante que é prática também, assim como questões, se o aluno não praticar, deixar para o dia da prova, a estratégia, ele não vai. E é importante a gente, só para abrir esse parênteses, né? De que é importante treinar. A gente está sempre falando sobre isso, né? Se o aluno não treina, no dia da prova, ele vai criar uma estratégia na hora, ele vai sentir o cansaço na hora. Era uma coisa que eu sabia que eu tinha que fazer. Eu venho uma prova da UEMA, que é uma prova menos cansativa. É uma prova que você tem mais tempo. A prova do Enem, ela é uma prova mais cansativa, com mais questões. Você tem ali 90 questões mais uma redação, né? Então você tem que saber delimitar bem a estratégia, você tem que saber separar muito bem o que é que você vai fazer e treinar com isso. Então treinei muito. No início eu sentia bastante. Não estava acostumado a fazer 90 questões direto e uma redação. Então o que é que eu fui fazendo? Repetindo até que até que naturalizar no dia da prova, naturalizado, tá familiarizado com a prova. É isso que a gente tem que proporcionar no aluno e é isso que o aluno ele tem que sentir. Ele tem que chegar no dia da prova e, pô, essa aqui é mais o tempo de prova, o cansaço, o número de questões, eu estou acostumado a fazer. É por isso que ele tem que fazer simulados e fazia simulados sistematicamente, repetidos, à noite, fim de semana, para me familiarizar com o tipo de prova. Beleza. João Anderson, e como é que tá sendo a adaptação lá no curso de medicina? Que são padrões diferentes, né? Tava num curso de formação de oficiais, Um curso militar, e agora tá no curso de medicina. diferente, né? É um curso muito diferente. Ainda hoje a gente tem um curso elitizado, né? Mas um curso, a qualidade, por exemplo, daqui da Federal do Maranhão é muito boa. Muito A boa, né, cara? princípio, o que estou sentindo é muito bom, né? Um curso muito bom, com professores muito bons. Obviamente, você tem um ou outro ali que você não gosta da metodologia, né? Mas são professores, você não tem uma quantidade de falta de professores, os materiais são disponibilizados, o cronograma é seguido, né? É um curso com muito conteúdo, né? Tem muito Uhum. conteúdo, agora, sobretudo no ciclo básico, você tem muita. Analisa muita questão estrutural, a forma das coisas, fisiologia, anatomia, histologia, bioquímica, não ser uma questão mesmo. Que você precisa de uma base boa do ensino médio, né, para que você consiga. Isso aí é uma coisa diferente, né, cara? Que É não tem pra onde o diferente. cara correr. É O diferente. cara tem que fazer a base boa. O cara tem que ter, porque senão ele vai sofrer muito. Muito mesmo. Porque hoje o nível, felizmente ou infelizmente, mas eu acho que felizmente, porque é um crivo bom, você tem um nível de alunos muito bons. Você tem um nível de alunos com conhecimento, com uma linha de aprendizado, com uma forma de aprendizado muito boa, com discussões elevadíssimas, de nível elevadíssimo. Você tem, por exemplo, aqui na Universidade do Maranhão, você tem, como teve o fim da bonificação, né, dos 20%, você tem um pessoal de fora que veio, né, um pessoal já uma turma mais de fora. As turmas anteriores à minha, você tinha um pessoal mais do Maranhão, porque tinha os 20%, Sei, quase impossível alcançar os 20%. sei. E hoje você tem um pessoal de fora, então o nível de discussão, de realidade, de material, é altíssimo. É Entendi. altíssimo. Né? Então é um curso muito bom, sobretudo por isso, porque você tem professores muito bons, você tem uma estrutura legal, não é perfeita, mas você tem uma estrutura legal, você tem. E você se cobra a estudar, É. né? Porque o nível das O nível das pessoas, pessoas é o muito alto, lugar, então é porque a gente fala, né? O lugar, ele, de alguma forma, vai influenciar ali ele te em... influencia. Né? Verdade. Você vê outras pessoas estudando, você vê outro nível de discussão, você se sente na obrigação de De chegar tá ali naquele no nível, padrão, no de nível. discutir, de entrar naquela discussão, de ter aquele conhecimento. Isso melhora a gente. Né? Por isso que a gente fala que às vezes existe uma diferença do aluno que estuda em casa e do aluno que vem pro presencial. O aluno que vem pro presencial, ele sente o outro estudando, ele vê o outro, ele se cobra mais, ele sabe que ele tem que dar aquela estudada, né, para entrar naquele nível de competição. Então,
é importantíssimo. Estou gostando muito do curso, é um curso riquíssimo de conteúdo, né? Você aprende muita coisa muito interessante, né? Sobre. Tem muita coisa para aprender, mas o pouco assim que eu já vi é muito conteúdo, são coisas muito interessantes sobre o nosso corpo, como é que o nosso corpo funciona de forma microscópica, como é que como é que acontecem as coisas, o que que faz mal, o que que não faz mal, o que que causa problemas, enfim. Então é um curso muito rico, curso a princípio tenho sentido um curso muito muito bom. Muito bom. Então, pessoal, eu acho que por hoje nós vamos encerrar, né? Nosso EQCast foi hoje um tempo bem reduzido aí, só para a gente bater um papozinho. A gente falou como é que o cara consegue estudar exatas, ali tentar tirar dificuldade. O João falou que ele tinha dificuldade em exatas, conseguiu superar, e a gente colocou aqui que o aluno tem que ter paciência para conseguir superar essas dificuldades. Falou também sobre a questão como que ele estava se preparando ali em meio a um curso militar, né? Então, ou seja, para você que está aí trabalhando, não é impossível você conseguir uma aprovação em medicina ou no próprio CFO, tá bom? Basta você se organizar, se adaptar ao momento ali e se organizar. Também falou também da questão da redação, né? Que você tem que estar ali sempre praticando a redação. E outra coisa, a redação da UEMA é diferente da redação do Enem. Sim, Né? diferentes. São Diferente. abordagens diferentes, né? Mas aí a gente discute Isso em outro em momento. outro momento. Então, pessoal, foi esse bate-papo. Espero que tenha esclarecido, tenha servido de alguma forma para clarear um pouco aí tua mente, né? Ajudar de alguma forma você tomar uma decisão na sua vida, tá bom? E na sua preparação. Então, você aí compartilha nosso vídeo, segue nossas redes sociais, tem a rede social do João Anderson, tá bom? Você pode procurar aí João Anderson, como é que é? @joanderson.vieiras. Pronto, então você pode seguir ele lá no Instagram. Nós temos uns Que lá ele dá projetos aí para muitos os próximos meses, né? Vamos montar uma turma de mentoria, né? Pessoal que quer medicina, CFO, somente pessoal de medicina, vai montar uma mentoria aí para ajudar o pessoal a fluir mais na sua preparação, dar estratégias, como é que tu consegue chegar mais rápido, mostrar o caminho, como é que tu consegue chegar na tua aprovação. Beleza? Então é isso, até a próxima. Valeu! Um abraço.